Se você é um verdadeiro adorador, você pode adorar o Senhor aqui agora conosco, com esse cântico maravilhoso. A Amanda vai estar ministrando, mas receba esta mensagem, abra o seu coração e adore ao Senhor conosco também. Amém? Assim Deus
noite, Pai, nosso coração, acima de tudo, esteja disposto a te adorar, não só nessa noite, mas durante toda a nossa vida, Deus. Que o Senhor nos lembre que nascemos para ser adoradores, que nós possamos viver, Deus, de acordo com uma vida de um adorador, que as pessoas ao nosso redor vejam adoradores, Deus, não vejam pessoas religiosas, não vejam, Deus, pessoas que buscam interesses, Deus, no Evangelho, ou pessoas, Jesus, que usam a religião, Deus, para atacar outras pessoas, mas que as pessoas vejam em nós adoradores, pessoas, Deus, que servem a Jesus Cristo, que adoram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ó Deus. Que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor Jesus esteja a falar aos nossos corações, que o Senhor fale através da sua palavra, que a palavra do Senhor seja exposta nessa noite e que nós possamos ouvir, Deus, a tua voz, que o nosso coração esteja, Deus, disposto, que o nosso coração esteja aberto a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós nessa noite, Deus. Nós louvamos o teu nome e adoramos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você é o verdadeiro adorador? Fala aí para você mesmo, eu sou o adorador que o Senhor Jesus está procurando, que o Pai procura, amém? Eu quero refletir com você na palavra de Deus. Deus tem colocado em meu coração umas palavras que eu particularmente precisava muito ouvir. Eu estava pensando no nosso culto de oração e oração, não é verdade? Essa palavra hoje tão esquecida por muitos, um ato tão colocado em segundo plano por muitos, mas eu quero nessa noite te mostrar dentro da palavra de Deus uma arma que você vai poder usar contra Satanás quando ele tentar bloquear a sua oração. Você sabia disso? Que o inimigo das nossas almas, ele tenta colocar obstáculos à oração. Obstáculos. Você já viu aquela corrida com obstáculos? 100 metros, 200 metros, né? Aí vai pulando ali, uns tropeçam, uns caem, aquilo dificulta o que? Você chegar no seu objetivo, não é? Não é? O propósito ali do esporte é esse. Mas muitas vezes, espiritualmente falando, queridos, nós temos enfrentado obstáculos para podermos chegar no objetivo que nós queremos. E Satanás é quem coloca esses obstáculos. Curiosamente, lendo a palavra de Deus, Deus me mostrou 14 obstáculos pelo menos. Fique tranquilo, não vou falar dos 14 hoje. Quero ver se a gente cobre pelo menos alguns e eu vou dar continuidade nos nossos próximos encontros, nos nossos próximos cultos, falando sobre isso. Alguns obstáculos que a própria palavra de Deus fala que o inimigo coloca em nossas vidas, ao redor de nós, para impedir que a nossa oração seja ouvida. Talvez você mesmo já tenha pensado assim, o Senhor não está ouvindo a minha oração, ele já até encheu o saco do Senhor, ele não quer mais saber disso. Olha, eu quero te dizer uma coisa, o Senhor tem prazer em ouvir a oração dos seus santos. Ele tem prazer. E ele tem prazer em atender. Por isso, a gente entende que às vezes ele responde sim, imediatamente. Não é verdade? Já teve essa experiência que você ora e imediatamente você recebe a resposta. Mas, às vezes sim, demora. Às vezes ele responde com uma demora algumas vezes. Não é? Às vezes ele responde de uma forma diferente do que a gente queria.
Você queria aquela resposta, mas o Senhor, que é soberano, que conhece você como filho, deve crer que a resposta recebida foi a melhor para você. É assim que nós temos que viver. E talvez a resposta seja até mesmo além da nossa expectativa. Já teve essa experiência também? Em que você orou e a resposta que você recebeu foi além da sua expectativa? Pois é. Infelizmente, eu acho que o que está faltando para a igreja do Senhor, para você ir na sua casa, diante do Senhor, para a igreja quando se reúne, é estarmos unidos em oração, como estamos aqui agora. Porém, certos de que os obstáculos colocados podem ser removidos pelo poder que há no nome de Jesus. Sabe, o primeiro obstáculo que eu quero compartilhar com você é o pecado. Pecado. O pecado impede que as nossas orações cheguem ao nosso Deus, porque Deus não suporta o pecado. Deus não tolera o pecado. Não é compatível com o nosso Deus. E quando nós estamos em pecado, isso impede que as nossas orações cheguem ao nosso Deus. Pecado de qualquer tipo, não estou aqui falando que você está cometendo um grande, né? Alguém já disse que não há pecadinho, pecadão. Mas é pecado de qualquer tipo. Por isso, antes de se achegar ao Senhor, antes de colocar a sua oração diante do Senhor, peça perdão pelos seus pecados. A palavra de Deus nos diz em Isaías 59, versículos 1 e 2. Veja bem como que a palavra de Deus já nos alerta. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Se quiser anotar referência aí depois, para você não se perder, achar que eu estou aqui, né, inventando algo, Isaías 59, versículos 1 e 2. Por causa disso, dos seus pecados, ele não os ouvirá. Segundo obstáculo que muitas vezes nós encontramos à nossa frente, colocados pelo inimigo, e que nós, infelizmente, caímos nele, né? Como aquele atleta que se prepara, mas inevitavelmente, uma hora ou outra, ele acaba tropeçando e caindo. Número 2, desobediência. Sim, desobediência. Que coisa terrível. A palavra de Deus nos fala em 1 Pedro, versículo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor, preste atenção, estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Olha que coisa. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Talvez você esteja falando, isso não tem nada a ver com desobediência. O que é desobediência se não fazer a coisa errada? Fazer aquilo que Deus não agrada. E está falando aqui claramente, o rosto do Senhor se volta contra isso. Você já conversou com alguém que virou o rosto para você e nem te deu atenção? Você vai falar com a pessoa, ela vira o rosto. Não é ruim? O mesmo Deus faz, não porque seja um Deus mau, mas é porque é um Deus que não tolera desobediência. Principalmente a desobediência dos seus filhos. Um terceiro obstáculo, e esse aqui eu tenho falado muito, Deus tem colocado isso muito no meu coração, para a igreja estar atenta. Então, mais uma vez, ouça, se você tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito está dizendo mais uma vez. Obstáculo número 3, o primeiro foi pecado de qualquer natureza. Segundo, desobediência, fazer a coisa errada. Terceiro, ídolos no coração. Esse nós temos falado demais. Ídolos no coração. Não, pastor, eu não tenho ídolos, eu não me curvo, eu não tenho... A primeira coisa que a gente pensa, né? Os ídolos, imagens esculpidas. Querido ídolo, preste atenção. É tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Se você fez algo e colocou aquilo em primeiro lugar sem consultar a Deus, você já se curvou diante de um ídolo. Se você fez aquilo que era mais da sua vontade do que da vontade de Deus, você se curvou diante de um ídolo.
No caso aí, você mesmo. A egolatria. Portanto, um grande obstáculo. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Ezequiel, capítulo 14, versículos 4 e 5. Olha o que Deus... E esse Deus é o mesmo, queridos. Você pode falar assim, mas isso ele falou para o povo de Israel. Não. A mensagem espiritual chega até nós e ela é verdadeira, ela é única, continua ecoando ao longo dos anos, dos milênios, para o nosso bem, para o nosso benefício. Nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Olha o que ele está dizendo aqui. Ora, diga-lhes, mandando o profeta Ezequiel dizer ao povo, assim diz o soberano Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração, veja que ele não está falando erguer ídolos no altar, no monte, como era costume naquela época. Ele está falando ídolos agora já no coração. E puseram um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Você prestou atenção no que Deus está falando aqui conosco? Ele está falando que se nós temos um Deus que não é o Deus verdadeiro, algo que toma conta e toma o lugar de Deus na nossa vida, a resposta que ele vai dar é a resposta que o seu Deus, aquele a quem você priorizou, vai te dar. Deus fala, eu vou largar na própria sorte. Está se curvando diante de outro Deus, que ele responda, que ele atenda. É isso que o profeta está dizendo. Cuidado, meu povo. E ele fala, por que eu vou fazer isso? Eu estou agindo de maldade? Não. Eu farei isso, olha, para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Olha, esse Deus é amoroso demais. Mesmo muitas vezes quando nós o trocamos por ídolos, ele permite que nós passemos por uma prova, uma luta, para nos reconquistar. Olha que palavra linda! Reconquistar, ele quer trazer a gente de volta para perto. Que coisa maravilhosa! Quarto obstáculo que nós enfrentamos quando oramos ao Senhor. Isso tudo são obstáculos para a nossa oração, na nossa oração. Espírito de inclemência. O que é isso, pastor? Que palavra é essa? Inclemência? Não liberar perdão. Não ter clemência, não ter perdão, não ter simpatia, não ter compaixão por outras pessoas. Infelizmente, também é um grande obstáculo. Por isso que Jesus, na sua oração, ele ensina o quê? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que nos afrontam, aqueles que nos fazem mal. Devemos perdoar, para que as nossas orações sejam ouvidas. Talvez essa seja a parte mais difícil da oração do Pai Nosso. Mas Deus está falando conosco. Espírito de inclemência, não liberar perdão. Onde está, pastor? Na Bíblia, na palavra de Deus. Está aqui, olha, em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Está anotando aí? Marcos, capítulo 11, versículo 25 nos diz assim: e quando estiverem orando, preste atenção, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Às vezes a gente faz o contrário, né? Se estiver orando, quando tiver algo contra alguém, vai lá e tira satisfação. Vai lá e tenta ver quem é que tem razão. Se é você, né, vai ter... Não, ele está falando, vai lá, perdoa, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Já orou muitas vezes pedindo perdão e não se sentiu perdoado? Já aconteceu isso? Muitas vezes porque falta você liberar perdão para alguém. Irmãos, nesse culto de oração é o momento em que, antes dele terminar, você possa se colocar diante do Senhor, pedindo perdão a Ele, mas principalmente depois perdoando as pessoas que nos ofenderam. Vamos recapitular? Pecado de qualquer tipo nos impede de que as nossas orações cheguem ao Pai. Desobediência, número 2. 3, ídolos no nosso coração. 4, espírito de inclemência, ou seja, não liberarmos perdão. Quinto motivo, que muitas vezes nossas orações são bloqueadas.
A gente costumava dizer, né, antigamente falava-se muito isso, a oração não passou do teto. Lembra-se disso? Pois é. Por que muitas vezes a oração não passa do teto? Motivo número 5. Oramos pelos motivos errados. Oramos pelos motivos errados. Irmãos, eu tenho aprendido, isso é algo meu, eu tenho aprendido ao longo dos anos, dos últimos anos, talvez a vida, né, a experiência, ou querer se aproximar do Senhor vai nos ensinando isso. Que a minha oração tem que ser exatamente de acordo com aquilo que Deus quer que eu ore. Não apenas uma palavra que sai da minha boca, um muito falar, como o próprio Jesus condena, não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Sabe por quê? Porque quando falamos muito, o que acontece? Via de regra, a gente fala coisa que não precisa. A gente fala demasiado. Na oração, a mesma coisa. Às vezes, o muito falar vai causar com que você ore pelos motivos errados. Portanto, peça a Deus, peça ao Espírito Santo que você ore conforme a vontade do Pai. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Alguém tem um ditado popular, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Ou seja, acaba falando aquilo que não é necessário, aquilo que não precisa, o desnecessário, o inconveniente talvez. Será que as nossas orações não têm sido um monte de palavras inconvenientes para o Senhor? Tenha essa sabedoria. Ore pelos motivos certos. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Detalhe, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Para gastar em seus prazeres. Muitas vezes nos colocamos no centro da oração e oramos pelos motivos que nos convêm, mas Deus, mais do que ninguém, sabe de tudo o que nós precisamos. E precisamos confiar de que as demais coisas, se buscarmos primeiro o seu reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, o quinto motivo, muitas vezes, é orar pelos motivos errados. Quinto obstáculo, melhor dizendo. Sexto obstáculo. Tratamento errôneo para o seu cônjuge. Esse aqui talvez seja até mais para os casados, né? Mas eu quero estender esse motivo para você que tem talvez uma rixa, uma intriga, algo que causou talvez um rompimento, um duelo familiar. A palavra de Deus fala especificamente sobre marido e mulher, porque os dois se tornaram uma só carne, no momento em que Deus os uniu no matrimônio. E se um não está bem com o outro, isso também é uma barreira para que as nossas orações cheguem a Deus. Olha que coisa, né? Portanto, é importante que não haja esse obstáculo entre os casais. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala claramente: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E posteriormente a gente também vê falando sobre as mulheres, não é apenas os maridos. É uma iniciativa dos dois, para que não haja o quê? Para que não sejam interrompidas as suas orações. Que coisa para a gente pensar, né? Portanto, esteja atento. E agora, o último obstáculo desta noite que eu quero compartilhar com você. Talvez um que esteja muito enraizado em nós, tem achado muito lugar, até mesmo no meio da igreja do Senhor Jesus, e por isso que muitas vezes a oração da igreja é ineficaz. Ela não surte os efeitos. Sabe qual é o sétimo e último obstáculo? Sentimento de superioridade moral. Sentimento de arrogância. O ego
inflado. Pastor, isso impede a minha oração de chegar a Deus? Por isso, talvez, que seja um dos motivos que Deus não tenha ouvido as minhas orações? Sim, sim. A palavra de Deus nos fala em Lucas, capítulo 18, versículo 14, quando havia ali um publicano e um fariseu orando. Fariseu e um publicano. E Jesus fala nessa parábola que eu lhes digo que este homem e não o outro, ou seja, o publicano e não o fariseu, foi para casa justificado. Os dois começam a orar, cada um faz a sua oração e um está com seu ego inflado, superioridade moral. Eu sou muito santo. Se não for de acordo com aquilo que eu penso, está tudo errado. Quero te dizer que o publicano chegou ao Senhor com humildade, quebrantado. Senhor, tem misericórdia de mim. Humildade. Não é se julgar inferior, mas é ter humildade diante do Senhor. Diante do Senhor. A palavra de Deus fala que um foi justificado para casa. Justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Preciso dizer qual oração que foi ouvida. Jesus está dizendo. O Pai ouviu a oração daquele publicano que se humilhou e não ouviu a oração daquele fariseu que se exaltou. Orgulho, prepotência, muitas vezes nos impedem que as nossas orações cheguem a Deus. Eu quero ler mais uma vez essa lista, a primeira lista. Nós vamos dar continuidade falando de muitos outros obstáculos que impedem que as nossas orações cheguem ao Pai. Portanto, da próxima vez que você for orar, lembre-se desses motivos. E talvez existam alguns obstáculos que, em nome de Jesus, você precisa remover para que o Pai ouça e atenda a sua e a minha oração. Primeiro, pecado. Peça perdão. Segundo, desobediência. Faça a coisa certa. Faça aquilo que o Pai quer. Terceiro, ídolos no coração. Remova-os. Destrua-os. Queime-os. Em nome de Jesus. Não coloque nada no lugar de Deus. 4, espírito de inclemência, ou seja, não liberar perdão. Perdão não liberado para pessoas que talvez nem mereçam o seu perdão, mas Deus quer que você assim o faça. 5, motivos errados. Peça a Deus, através do Espírito Santo, para te mostrar os motivos certos, que não sejam motivos apenas para gastar nos seus prazeres, como a palavra de Deus nos fala, porque Deus não é um mordomo à nossa disposição, Ele é um Pai amoroso que quer nos abençoar. 6, tratamento errôneo para com meu cônjuge, meu relacionamento com meu esposo, minha esposa, como está com os meus filhos, como está com familiares, como está. Talvez isso tenha sido um obstáculo. E por fim, sentimento de superioridade moral. São algumas das coisas que a palavra de Deus nos alerta, de vários outros que nós vamos ver. Mas eu quero concluir, terminar o nosso culto de oração. Estamos falando de oração, não é? E eu quero, mais do que ninguém, que a oração da Igreja do Senhor Jesus tenha poder. Tenha poder. Que a Igreja do Senhor Jesus, quando orar, venha mover a mão de Deus, o braço de Deus. Que a Igreja do Senhor Jesus, quando orar, ela possa mudar a história. Possamos ver a intervenção de Deus no nosso meio, a fumaça enchendo o templo. Queremos ver isso, é o que nós ansiamos por sentir. Amém? Se você tem esse desejo também no seu coração, feche seus olhos agora e vamos concluir o nosso culto e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, cubra agora, Deus, com a tua graça, a tua boa mão, teu braço que não está encolhido, os teus ouvidos não estão tapados, os teus olhos não estão vendados, ó Deus, para que não olhe para a tua igreja. O Senhor está conosco. E nós te pedimos, ó Deus, agora em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a remover todo e qualquer obstáculo às nossas orações. Seja esta, ó Deus, talvez a primeira oração, depois de muitas, que vamos fazer com um novo sentimento, com uma nova atitude, com um novo coração. É o que nós
te pedimos humildemente, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Vamos estar juntos, igreja, nosso culto domingo à noite, às 19h30, no nosso local de culto. Ali temos tido todo o cuidado para adorarmos ao Senhor com segurança. Esteja conosco, precisamos uns dos outros, precisamos estar o corpo unido. E fale do amor de Jesus para alguém. Amém? Que Deus nos abençoe e até domingo, em nome de Jesus.